E mais uma vez vou destacar para você que está em casa que a missão da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco é assegurar ao cidadão necessitado a prestação da assistência jurídica e extrajudicial, integral e gratuita. A instituição, ela tem como um dos principais valores a ética, o respeito, a responsabilidade e também o compromisso com a população e a justiça social. E a gente vai aprender um pouco mais sobre o tema a partir de agora com os nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. José Fabrício Silva de Lima, defensor público-geral da Defensoria Pública de Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer. Obrigado pelo convite, dizer da nossa satisfação em poder estar aqui levando essa orientação que é fundamental para que os cidadãos, principalmente a camada mais vulnerável da população, possa conhecer e acessar nossos serviços. Quero dar boas-vindas também ao nosso segundo convidado, Rafael Alcoforado, ele que é subdefensor das causas coletivas da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de reforçar as palavras do defensor público geral e agradecer esse espaço que está sendo dado à Defensoria Pública para a gente poder expor melhor e esclarecer o público acerca da atuação da Defensoria aqui no Estado de Pernambuco. Defensoria Pública do nosso Estado, como é que a gente poderia descrevê-la? A gente viu, né, os principais serviços que são oferecidos pela Defensoria Pública e por que existe a Defensoria Pública e vamos defini-las? Claro, a Defensoria Pública ela tem a sua origem na Constituição de 88, que de maneira pontual entregou uma missão importante à Defensoria Pública dos Estados, que é de levar essa assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados. Claro, hoje essa atribuição do que é necessitado, ela vai muito, deixou de ser apenas uma análise de ordem financeira e passou também a englobar aspectos de vulnerabilidade social. Nós bem sabemos que idosos, pessoas que estão como refugiados ou em outra situação que não permita acessar a justiça fazendo uso da contratação direta de um advogado, ficam alheias a terem um problema resolvido. Então a Defensoria Pública faz essa ponte e é óbvio que quando essas demandas também podem ser solucionadas através da mediação, a Defensoria a partir de então vem desenvolvendo canais para a resolução pacífica de conflitos e que tem contribuído, Valdson, para a diminuição dos índices de criminalidade. Então, nós temos essa função de levar essa assistência jurídica à camada mais vulnerável da população e, acima de tudo, contribuir para um ambiente mais harmônico entre os cidadãos. Nós temos programas que vão até as comunidades carentes, temos programas de educação em direitos, trabalhamos com núcleos especializados de direitos humanos, proteção à mulher vítima de violência doméstica. Também atuamos em áreas como moradia, que tem sido uma demanda bem recorrente ultimamente no nosso estado. Atuamos na área de saúde, oportunizando espaços para que a população que necessite de um acesso a medicamentos, a consultas médicas, ou mesmo a leitos de UTI, seja no sistema público ou mesmo no sistema privado, possa fazer valer seus direitos. E quero aqui também relatar que estes serviços, Waldson, eles também acontecem nos finais de semana, nos plantões judiciários de sábado e domingo e feriados. Hoje a Defensoria Pública está presente em 86 das 140 comarcas do estado. Nós temos ainda uma demanda reprimida muito forte, mas que nós estamos nos planejando para logo em breve estar presente em todas as comarcas do estado de Pernambuco. Quando a gente, no começo do programa, doutor Rafael, a gente falou que um dos principais papéis ali da Defensoria é garantir esse acesso à justiça. É o acesso, levar a pessoa que tem necessidade de acionar a justiça, que tem algum problema, está enfrentando algum problema e vai ter esse acesso à justiça através da Defensoria, ou ela pode tirar uma dúvida, por exemplo, sem precisar acionar a justiça, que como o doutor falou anteriormente, né, que tem ali a conciliação, né, uma audiência de conciliação para evitar esse acionamento à justiça. Aí como é que a gente poderia explicar essa questão de garantir o acesso à justiça? Eu só posso procurar a Defensoria
se eu tiver algum problema com a justiça, assim ou não é assim? Não, não é assim. A defensoria, ela presta assistência jurídica, que ela pode ou não ser judicial. Então, a defensoria está à disposição para dar qualquer tipo de orientação aos assistidos da área jurídica, que não necessariamente precisa ser levado até o judiciário, até a solução através de um juiz. A gente pode utilizar de outros termos, como, por exemplo, através da mediação, ou até mesmo extrajudicialmente solucionar as demandas. Isso é muito comum na área de saúde, onde somos procurados por pessoas que necessitam de medicamentos e com simples ofício ao Estado ou ao município nós conseguimos solucionar essas demandas sem ser necessário levá-las até o Poder Judiciário. Então a Defensoria tem esse papel não só de levar os casos à Justiça, mas de solucionar o problema do cidadão que necessita dos seus serviços. Aí qualquer cidadão pode ter acesso, a gente falou, né, que é um cidadão necessitado da prestação da assistência jurídica. Como é que eu preciso comprovar alguma coisa para ser assistido pela Defensoria? Eu tenho que preencher algum requisito, defensor? Nós temos os requisitos que devem ser observados. Aqui no nosso estado, os requisitos, eles podem abranger pessoas que tenham renda familiar variando de 3 a 5 salários mínimos. A questão de se fixar em 3 ou em 5 vai depender da causa pela qual o assistido está por nos procurar. E, obviamente, que os grupos vulneráveis, como população de rua, como também idosos em situação de vulnerabilidade jurídica e que efetivamente podem também fazer uso dos nossos serviços para as mais variadas causas da vida. É importante também frisar, Valdson, a nossa atuação na tutela coletiva, já que a atuação na tutela coletiva ela tem por finalidade abranger um número bem maior de pessoas com uma única demanda nossa. Por exemplo, inscrever um medicamento que tem sido de pedido recorrente na lista do SUS, a Defensoria pode propor uma ação civil pública para que este medicamento venha a ser inscrito. E daí uma simples ação vai beneficiar um número indeterminado de pessoas. Essa atuação mais voltada à tutela coletiva, ela tem uma abrangência significativa, porque acaba colaborando para que demandas individuais possam se sobrepor e daí nós conseguimos atender um número cada vez maior de pessoas fazendo uso apenas de um único mecanismo. E no caso do Dr. Rafael, ele é subdefensor das causas coletivas, né? Como a gente bem apresentou no começo do nosso programa. Quais as principais causas coletivas que são demandadas hoje na Defensoria Pública Estadual? Aqui no estado de Pernambuco nós temos um problema sério com a questão de moradia. Nós temos muitas ocupações ilegais, muito problema com regularização fundiária. Então nós temos reforçado a atuação da Defensoria Pública nessas demandas, criamos um núcleo especializado de habitação e moradia, voltado apenas para atender esse tipo de demanda, que vem cada vez mais sendo procurado e que está à disposição da população que se encontre numa situação dessa. Temos também a atuação através do núcleo de direitos humanos, que pode atuar em favor da população de rua, pedindo, se for o caso, um auxílio para que tenham um recurso, para que possa ter um lugar para onde ir. Atua também em favor das pessoas de deficiência e, atualmente, o nosso carro-chefe é a saúde. Nós podemos propor ações civis públicas na área de saúde quando percebemos que determinado medicamento não vem sendo fornecido de forma reiterada pelo Estado ou pelo município e podemos atuar nessas demandas. Além disso, todas as demandas que atinjam um número elevado de pessoas podem ser coletivizadas. Então, demandas da área de consumidor também podem passar por esse tipo de procedimento, que garante, então, o acesso de justiça de um número muito maior de pessoas através de um procedimento único. A partir de quantas pessoas uma ação é considerada coletiva? Não Mais de uma já é coletiva ou ainda não? Não existe um número determinado de pessoas, porque uma ação coletiva ela pode atingir tanto um número indeterminado de pessoas, como, por exemplo, uma ação relacionada ao meio ambiente, que não é possível você determinar o número de pessoas que serão beneficiadas com aquela ação, como pode atingir um grupo determinado de pessoas. Então, tudo vai depender do caso concreto. Vai existir hipóteses em que, se for um número reduzido de pessoas, talvez não compense você entrar com ação coletiva em favor daquelas pessoas. Mas se for um número elevado,
vai valer a pena. Tudo depende do caso concreto. Aí, doutor Fabrício, no começo do programa a gente falou que a Defensoria Pública tem, né, esse papel de dar acesso à justiça, mas também falamos que o Ministério Público também tem essa função. Aí o que diferencia a Defensoria Pública do Ministério Público? A gente falou que são instituições parceiras e fundamentais para a nossa sociedade. Na verdade, o que vai efetivamente distinguir a atuação do Ministério Público da Defensoria Pública é que cabe à Defensoria Pública uma atuação voltada à população vulnerável, à população economicamente hipossuficiente e juridicamente também sem condições de fazer acessar a justiça. E na área criminal, é importante esclarecer que o Ministério Público é o titular da ação penal, a quem incumbe acusar, e a Defensoria Pública faz o papel de propiciar a defesa à camada mais vulnerável que não constitua advogado para tal finalidade. Quem trabalha na Defensoria Pública é o defensor público. Quem é esse profissional? É um concursado? É um advogado que assiste, né, à Defensoria Pública? Como é que a gente descreve isso, doutor? A Defensoria Pública ela é composta por defensores públicos, selecionados mediante concurso público, concurso de 4 fases, prova objetiva, subjetiva, prova oral e prova de títulos. Nós temos hoje nos nossos quadros 278 defensores. Entre região metropolitana e interior do estado também? E capital. Como já foi dito, atuamos em 86 das 140 comarcas, temos um concurso já finalizado, aguardando nomeações. Foram oportunizadas 50 vagas, tivemos aproximadamente 200 aprovados e estamos aí lutando para, muito em breve, nomear os aprovados que tanto clamam por essas nomeações e que efetivamente vão fazer a diferença, principalmente para a vida da população mais vulnerável do nosso estado. E a sociedade aguarda, né, com uma certa ansiedade, a ampliação desse serviço que já é muito bem prestado. Há uma PEC, na verdade há uma emenda constitucional já aprovada, que determina que cada comarca deva conter no mínimo um defensor público até 2022. E o estado de Pernambuco já vem se programando para fazer frente a cumprir com essa determinação constitucional. Inclusive, por essa razão, o nosso concurso já vem aí com esse horizonte de 50 vagas para, espero eu, brevemente serem providas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre o papel da Defensoria Pública. E é muito importante que você que está em casa tome conhecimento dos seus direitos como cidadão. Conhecendo os seus direitos como cidadão, você saberá o que fazer. As pessoas que não procuram conhecer os seus direitos, elas acabam sendo enganadas por outras pessoas, as ditas espertas. E muitas vezes as pessoas que são enganadas, elas nem percebem a fraude que estão sofrendo. A gente vai falar muito mais sobre os seus direitos e vamos conhecer um pouco mais também das atribuições que são da Defensoria Pública Estadual, que a gente conta com a participação dos nossos 2 convidados hoje aqui no nosso programa. Temos uma tela, defensor e subdefensor, com vários tópicos de competências da Defensoria Pública, e a gente confere aqui, vocês vão explicando como é que isso funciona na prática. Competências da Defensoria Pública Estadual, investigação de paternidade, é um trabalho que cabe a vocês também. De que forma isso é garantido à nossa sociedade? Nós temos um núcleo na Defensoria Pública aqui do Estado que faz o agendamento para a aferição do teste de DNA de forma gratuita, e o objetivo é oportunizar o registro de crianças que não possuem no seu documento a indicação paterna. É uma questão que entendemos como primordial, leva dignidade, leva cidadania e, acima de tudo, dá a esta criança a oportunidade de saber a sua origem, tanto materna quanto paterna. É um programa incrível que necessita ser incentivado e que a Defensoria tem sempre buscado ampliar.
O próximo tópico, doutor Rafael, fala sobre o fornecimento de medicamentos. De que forma a Defensoria ela atua para garantir esse fornecimento de medicação? A Defensoria Pública, ela atua em favor do assistido, sempre buscando que seja fornecido o medicamento que foi indicado pelo médico. Então, a parte ela pode procurar a Defensoria Pública com sua identidade, comprovante de residência e com laudo médico, para que seja fornecido aquele medicamento que lhe foi indicado, caso ela não consiga através da farmácia do Estado. Também atuamos não só no fornecimento de medicamento, mas quando a pessoa não consegue algum tipo de insumo, como fralda ou algum leite especial que a pessoa precisa, sempre buscando garantir o direito à saúde dos assistidos da Defensoria. Próximo tópico, vamos conferir aqui, doutor Fabrício. Olha só, a Defensoria Pública também trabalha, né, e assiste e dá a garantia do direito à educação. Desse tópico, como é que a gente explica na prática, como é que funciona esse direito à educação? A garantia do direito à educação, de certa maneira, ela tem uma diretriz voltada ao Estado, no que pertine ao ensino médio, ao ensino fundamental, mas que no contexto do que foi apresentado, Waldson, diz respeito à educação em direitos. Essa diretriz de educar em direitos, que é uma atribuição da Defensoria Pública, vem surtindo resultados significativos. Nós temos um projeto onde os nossos defensores vão até as escolas municipais e estaduais levar essa orientação em educação de direitos. Isso tem sido fundamental para que nossos jovens possam, desde o ensino fundamental e ensino médio, compreender quais são seus direitos, quais são seus deveres e, acima de tudo, o que é mais importante, como acessá-los. Então vamos mostrar para quem está em casa, pode ter algum jovem, né, ou algum adulto também que desconheça alguns direitos. Vamos falar sobre esses direitos básicos que as pessoas têm, né, que nós, cidadão, eu enquanto cidadão, eu tenho quais direitos, defensor? Olha, a Constituição Federal elenca no seu artigo 5º quase que uma centena de direitos fundamentais. Então imagine direito à moradia, direito ao lazer, direito a não ser violado na sua integridade física ou mesmo na sua integridade moral. São tantos os direitos e deveres que este curso que os nossos defensores levam tem duração de 4 horas para poder abordar de maneira pormenorizada cada qual dos direitos fundamentais estabelecidos no rol do artigo 5º e do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Apesar do nome, né, direitos básicos de todo cidadão, muita gente desconhece, né, doutor Rafael? Quando vocês passam a explicar o que é que muda na vida dessas pessoas, quando vocês têm acesso a essas pessoas que têm a falta, né, do conhecimento em relação aos direitos básicos, como é que é a reação? E de que forma essa pessoa ela passa a enxergar o mundo? De uma forma diferente, quando ela tem a noção dos direitos que ela tem enquanto cidadão? Com certeza. As pessoas, depois de receberem esse curso e tomarem ciência dos seus direitos, elas passam, inclusive, a buscar mais a Defensoria, pois elas sabem quando elas estão sendo violadas e buscam, então, efetivar esses direitos que elas sequer conheciam, sequer tinham ciência da sua existência. Então, é muito importante para a população que ela tome ciência desses seus direitos para que possa, então, garanti-los através da Defensoria Pública, se for necessário. Vamos para a sequência aqui, vamos mostrar outras competências da Defensoria. Combate à violência contra a mulher também é uma competência da Defensoria Pública. De que forma a Defensoria Pública ela atua para combater esse tipo de violência? Neste caso, a Defensoria presta assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica para que ela possa encaminhar algumas demandas necessárias à proteção da sua integridade física e moral. No mais das vezes, quando o caso é de grave risco à integridade física, ela é incluída num programa de proteção que visa a tentar impedir que algo de maior gravidade aconteça com essa mulher. Há também a necessidade de pensionamento em caso de ruptura da vida em comum, para que esta pessoa, juntamente com os filhos, possa poder se manter, já que a vida em comum, quando não é viável, que ela possa perdurar. Então, isso vai depender muito do caso concreto, o estabelecimento da forma como o direito de visitação aos filhos vai acontecer. No mais das vezes, as relações, lamentavelmente, elas não permitem
um contato direto dos cônjuges. Então é importante estabelecer o fluxo de visitação para evitar algo de maior gravidade. Vamos para a próxima tela, temos aqui outras competências, né? São essas 4 que a gente faz esse resumo para você que está em casa. Tem outras competências que a gente ainda não mostrou aqui no nosso quadro. O defensor público geral falou para a gente que tinha, né, alguns outros tópicos. Então vamos, já que não estão aqui escritos, o senhor pode falar para a gente. Claro. Vamos a outras competências da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Fique à vontade, defensor. A Defensoria Pública aqui no nosso estado, ela responde por 80% dos processos criminais em andamento em todo o estado de Pernambuco. Então a defesa criminal é uma atribuição que está sob nossa responsabilidade. E eu digo isso com muita tranquilidade. Não se pode conceber, num Estado democrático de direito, um processo onde estejam desprezados a ampla defesa e o contraditório. Obviamente que a sociedade cobra uma punição aos transgressores da lei, mas é importante destacar que só deve ser punido nos exatos rigores da lei quem efetivamente praticou tal conduta. E a Defensoria faz esse filtro, tem essa missão importante de patrocinar a defesa, fazendo valer o Estado democrático de direito. A Defensoria responde por mais de 85% das ações de família aqui na capital. As ações de família, conforme já foi dito aqui anteriormente, demonstram muito bem a crise econômica pelo qual passa o nosso país e tem sido uma demanda das mais recorrentes. Por falar de cobranças da população, muita gente também quer que esse problema seja resolvido o quanto antes. Vamos entender como é que funciona, né? De chegar e acionar a Defensoria Pública até a resolução do problema, de fato. Muita gente tem essa ansiedade, defensor, e a gente queria entender mais ou menos, tem um tempo que demanda, né, essa assistência. A gente poderia exemplificar um problema mais simples, por exemplo, com quanto tempo a gente consegue chegar à conclusão daquele problema, dando a assistência que o cidadão ele precisa? Vai variar caso a caso. Quando se faz uso da mediação, da conciliação, obviamente que a solução será oportunizada de forma mais célere, até porque as próprias partes que vão estabelecer as diretrizes da pactuação, do que for acordado. E, obviamente, que nossa equipe de defensores, dentro da sistemática atual, consegue, de forma célere, chegar a encontrar uma solução mediada de conflitos. Quando se parte para a judicialização, vários fatores podem interferir na celeridade da solução deste problema. Vai depender muito do fluxo de trabalho da vara onde este processo veio a cair. No mais das vezes, nós temos varas que estão sobrecarregadas de processos e acaba, de certa maneira, tramitando de forma mais demorada. No caso, as demandas coletivas têm uma celeridade maior porque vai atender a um número maior de pessoas? Tem essa celeridade maior ou também depende de caso a caso, doutor Rafael? Depende muito do caso. Em regra, elas costumam ser até um pouco mais demoradas, pois por afetarem um número grande de pessoas, é necessário a gente juntar uma documentação maior, mais vasta, para dar subsídio ao juiz para poder julgar aquela causa de forma fundamentada. Então, muitas vezes ela demora um pouco mais para ser ajuizada a ação. O seu trâmite costuma ser um pouco mais lento do que uma ação individual, mas não chega a ser tão mais lento não, pois o procedimento é muito similar. Agora, o seu ajuizamento demora um pouco mais. Mas, por outro lado, se você for avaliar o número de pessoas atingidas, certamente ela pode ser considerada mais célere, pois uma ação individual seria muito mais rápida do que uma ação coletiva. No entanto, 500 ações, 600, muitas vezes 1.000, 2.000 ações individuais, sem sombra de dúvida, demandariam muito mais tempo do que uma única ação coletiva. Então, vamos exemplificar. Eu chego hoje na Defensoria Pública do Estado com um problema de direito do consumidor, tem um problema em relação ao consumo. Chego lá para demandar o serviço porque não tenho dinheiro para pagar um advogado. Aí eu chego, faço uma primeira triagem, vocês vão me orientar se cabe ou não eu acessar a justiça com aquele meu problema. É mais ou menos assim, doutor? Aqui na capital, desde o mês de junho, nós criamos a Central Unificada de Atendimento Cível da capital, onde a divisão das atribuições ela é feita por núcleos temáticos. Nós temos aqui o núcleo de família,
o Núcleo de Mediação e Conciliação, o Núcleo da Fazenda Pública, o Núcleo do Consumidor e o Núcleo Cível. No Núcleo Cível irão ser destinadas todas as demandas que não se encaixarem nos outros 4 núcleos anteriormente descritos. Então, isso é importante frisar, com essa nova remodelagem que fizemos, o serviço ficou especializado. Sim. Então, o assistido ele terá defensores e equipe técnica que vão dar todo o acompanhamento, especialistas naquela respectiva área de atuação. Esse agendamento ele é feito inicialmente de forma presencial, na rua Marquês do Amorim, número 114, no centro, e também pelos números que foram aqui já divulgados. Lançamos também o uso do agendamento pelo WhatsApp, no 99488-2218. E, obviamente, é um mecanismo importante que dispensa até o deslocamento para fins de agendamento. Quando do agendamento, será avaliada toda a documentação para que o assistido, enquanto agendada a consulta com o defensor público, possa lá já encaminhar o que for necessário para dar celeridade a este atendimento. Aí, no caso, eu me enquadrando ali naquele perfil, né, de hipossuficiente, econômico ou social. Me enquadrando e vocês verificando que é necessário ter o acesso à justiça, vai ser primeiro feito ali uma tentativa de conciliação. Isso. É chamada a outra parte, a parte que está sendo reclamada, é mais ou menos assim, aí vai até a sede da defensoria. Perfeito. Vai até a sede, E nós tentamos fazer uma solução amigável destes conflitos, e se não for possível chegar a um consenso, nós vamos fazer uso do canal da judicialização para poder resolver essa demanda. E das demandas coletivas também, vocês conseguem resolver muita coisa através de uma conciliação? É possível chegar a resoluções através da conciliação em demandas coletivas? Sim, também. É possível sim. Na tutela coletiva nós temos um instrumento que é chamado TAC, o Termo de Ajustamento de Condutas, que é previsto em lei para quando o ente que está sendo demandado, seja o Estado, seja uma empresa, esteja sendo demandada numa ação coletiva, antes de ser ajuizada, nós entramos em contato e eles podem firmar um termo intermediado pela Defensoria Pública com as partes que estão sendo atingidas, para que aquela conduta seja ajustada, sejam criados condições e requisitos para que não se ajuize, para que não seja necessário o ajuizamento da ação civil pública e que seja resolvido todo aquele problema de forma extrajudicial. A ação sendo ajuizada, né, eu vou esperar a chamada do juiz para poder comparecer, a outra parte também vai ser chamada. E lá, como é que funciona? Vai um defensor público no dia da audiência para tentar uma solução daquele caso? Nós, após a judicialização, o acompanhamento ele é feito pelos nossos núcleos temáticos, que dará todo o suporte tanto nos peticionamentos quanto nas audiências que se fizerem necessários. É importante também frisar que, em caso da parte não se der por satisfeita com a decisão que foi proferida aqui em primeiro grau, ela também poderá acessar os recursos necessários para que o segundo grau, Tribunal de Justiça de Pernambuco, possa reavaliar, e ainda a Defensoria oferece serviços em Brasília, fazendo recursos ao STJ e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal. Aí algumas pessoas podem pensar, mas é um serviço gratuito e por isso o defensor ele pode não ter muito interesse, já que ele não vai estar sendo remunerado pelo percentual, né, da minha causa. Sim. Aí ele vai ter um pouco mais de desinteresse porque ele não vai receber, né, os honorários que fala, né, quando o advogado recebe. Muita gente se queixa dessa forma e se surpreende do serviço que é prestado por vocês, defensores? Olha, hoje nós conseguimos perceber que essa questão ela se resolve muito quando da procura profissional de cada recém-formado do direito. Hoje a gente vê pessoas que escolhem a defensoria por vocação. E quando se escolhe por vocação, ela realmente abraça essa missão com muito entusiasmo, com muita garra, determinação e faz valer realmente o direito dos nossos assistidos. Agora, claro, nós não conseguimos, como nenhuma instituição consegue, ter 100% do seu corpo comprometido.
mas posso assegurar que aqui no nosso estado, o nosso corpo de defensores tem um comprometimento que chama a atenção, inclusive a nível de Brasil. Nós temos a Defensoria Pública, Valdson, a mais produtiva do Brasil, segundo o diagnóstico do quarto diagnóstico foi realizado pelo Ministério da Justiça de 2015. O que nos orgulha muito de ter aqui um quadro tão esforçado em levar uma assistência jurídica de qualidade ao povo pernambucano. E foi a vocação também que levou o Rafael a assumir um cargo tão importante na Defensoria? Sim, com certeza. Eu, desde que me formei, eu sempre foquei nos concursos da Defensoria Pública. Eu me formei num período de crescimento da Defensoria Pública, de fortalecimento, e sempre enxerguei nessa instituição um rumo para seguir na minha vida, e tive a sorte de conseguir obter esse sucesso aqui em Pernambuco. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a uma rápida pausa. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o assunto, quer deixar também um depoimento? Manda pra gente no WhatsApp 992094819 é o nosso WhatsApp. Está ativo aqui, estamos recebendo várias perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta e responde a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o papel da Defensoria Pública. E a Defensoria tem o programa Defensoria Amiga da Comunidade, que vem promovendo a inclusão social e esclarecendo a população sobre direito da família, do consumidor, criminal, do idoso, da criança e do adolescente. Isso acontece nos diversos municípios aqui do estado de Pernambuco. Esse programa ele surgiu em 2010 e serve de referência e também tirou os defensores ali dos seus gabinetes e está levando, esses defensores às comunidades mais carentes, com atendimento in loco. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto, que ele é muito importante, desde 2010 que ele existe, já assistiu a muita gente, Muita gente já teve vários direitos garantidos por conta desse programa importante, Defensoria Amiga da Comunidade. Doutor Rafael, já participou de alguma ação da Defensoria Amiga da Comunidade? E é diferente quando você sai ali do local de trabalho, do escritório, do ar-condicionado para atender a essa comunidade? É um programa diferente que também traz satisfação para vocês? Sim, é um programa diferente, mas que eu acho que está muito vinculado à própria função da Defensoria e da vocação do defensor público. O defensor público ele precisa se fazer próximo da população. Isso se faz muito mais quando você está junto delas, no local onde elas residem, próximo do local onde elas residem, podendo acionar você facilmente, conversar com os defensores públicos de maneira ágil, simples e de fácil acesso. E é importante destacar também que, na grande maioria dos programas do Projeto Amiga da Comunidade, a Defensoria Pública, através de parcerias, fornece muito mais do que apenas a orientação jurídica. São oferecidos também outros serviços de atendimento à população, como serviços básicos de cabeleireiro, de nutricionista, consultas médicas simples, até mesmo fornecimento de vacinação. Então, através dessa parceria, nós conseguimos levar para a população não só o serviço da Defensoria Pública, mas verdadeiramente a garantia da cidadania daquelas pessoas aonde o programa chega. Desde 2010, esse programa está ativo aqui no nosso estado, muita gente já foi beneficiada. Acho que de números, a gente não tem números de cabeça, defensor? Mas é um programa muito importante, reforçando o que o Rafael acabou de falar para a gente. É verdade. Essa proximidade com o cidadão trouxe resultados espetaculares. A princípio, por vários fatores. Primeiro, a camada mais vulnerável, que efetivamente é aquela que mais desconhece os seus direitos, vê na identidade visual da ação que ali está por se desenvolver a oportunidade de conhecer uma porta de entrada para que ela possa acessar e, de certa maneira, fazer valer sua cidadania. Nós levamos, e é importante frisar isso, pode até ser assustador, mas essas ações elas trabalham também com o oferecimento de serviços de retirada de documentos, ou mesmo de primeira ou de segunda via. E é assustador o número de pessoas que sequer possuem documentos básicos para serem considerados cidadãos. Então, imagine camadas tão vulneráveis que sequer têm
um documento de identidade ou mesmo um registro civil de nascimento. E isso é possível com a ajuda dos parceiros, Secretaria de Defesa Isso. Social, Ministério Público, Estão quem mais engajados. participa dessas ações? A Secretaria de Desenvolvimento, tem hoje a Secretaria de Prevenção, a Secretaria recém-criada aqui no Governo do Estado, que através das ações do governo presente, da qual a Defensoria também aderiu, está aí todos os finais de semana levando uma gama de serviços à população vulnerável. O nosso Amiga da Comunidade já atendeu mais de 80 mil famílias aqui no Recife, nesse período aí de 9 anos. E imagine quantas pessoas efetivamente tiveram a oportunidade de fazer valer um pequeno direito que seja e, obviamente, tendo essa importante valorização de sua pessoa, de ser vista como cidadã, de ser vista como detentora de direitos. É o empoderamento que a Defensoria leva às comunidades carentes, dizendo a essas pessoas, olha, você tem a quem recorrer, você não está sozinho, conte com os nossos serviços. No mais das vezes hoje, as comunidades são carentes de uma simples orientação, de algo básico. E as parcerias com as universidades privadas aqui do Recife têm oportunizado levar também palestras de combate à depressão, de combate ao suicídio nesses eventos. E é assustador o número de interessados a fazer uso de participar dessas palestras. Porque por mais constrangedor que seja você se voluntariar para assistir uma palestra como essa, mas as pessoas querem informação, querem combater esse mal e não têm acesso fácil a um tratamento específico voltado a combater esse mal. E a Defensoria Pública entendeu essa dinâmica, tem feito parcerias com as universidades privadas, com psicólogos voluntários nos finais de semana, que vão até as comunidades carentes levar esse resgate de cidadania, que é importante para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Com toda certeza. E falando do acesso à informação da população, né, entender e conhecer os direitos, no próprio site da Defensoria tem alguns tópicos que são bastante demandados. O primeiro tópico aqui fala sobre a questão do aluguel, né? O aluguel não pode ser caso de polícia, é um tópico que está em destaque lá e muita gente passa a ser fraudada por conta disso, por desconhecer esse direito. Desse tópico que é bastante demandado, que vocês bem destacam aqui no site, do que a gente poderia orientar a população e por que é importante a gente falar sobre isso? Muita gente tem problemas, né, com essa questão de cobrança indevida de aluguel, de cobranças arbitrárias, né, de despejo, ordem de despejo do proprietário. Tem um tipo de assistência também da Defensoria Pública em relação a isso? É uma orientação mais geral para a população, doutor? A gente sabe que a parcela mais vulnerável da população precisa ter muito cuidado naquilo que assina. Então, no mais das vezes, você tem ali uma cessão não onerosa de um imóvel para se residir e, de repente, esse vínculo que permitiu a cessão não onerosa chegou ao fim. E aí o proprietário sabe que não tem nenhum documento que resguarde uma ação de despejo e tenta fazer com que alguém possa assinar um contrato fictício de aluguel que, na verdade, nunca existiu. Então, é importante ter cuidado, pedir orientação de quem possa auxiliar na leitura de qualquer documento para depois não acabar entrando numa fria. Imagine, ali você tem um documento assinado de um contrato de aluguel, onde na verdade esse contrato nunca existiu. É claro que vai dar uma certa dificuldade para que a gente possa esclarecer que foi uma cessão não onerosa, um comodato, uma cessão de uso de um bem e que posteriormente essa pessoa se arrependeu e quer reaver o imóvel. Então é importante ter muito cuidado. Isso não se aplica somente no aluguel, mas se aplica em todas as questões da vida. Muito cuidado ao assinar qualquer documento. Se tiver acesso a um pedir advogado, pede orientação para pedir esclarecimento, pode procurar a defensoria e levar a cópia. Ninguém está obrigado a assinar qualquer documento de pronto. É importante pedir sempre uma orientação jurídica para ter segurança e evitar problemas futuros. Outro tópico muito interessante aqui fala sobre briga de vizinhos, que briga de vizinhos tem limites, mas a principal demanda, né, é quando os vizinhos eles entram em desacordo por motivos como
na hora de cercar os terrenos ali existe, né, esse conflito, definir os limites, e aí surge, aparece ameaça, surge também algum tipo de violência, e só o juiz é que ele vai resolver o caso, mas o defensor público também pode intervir nesses casos de brigas de vizinhos? Pode sim. O direito de vizinhança é um dos mais complexos porque é a questão do dia a dia, da vida diária. Então, surgem muitas questões com relação à convivência entre vizinhos e é um dos aspectos em que é muito importante a atuação da conciliação, pois, na grande maioria dos casos, a conciliação consegue resolver a questão do direito de vizinhança, pois é uma situação mais de convivência. Então, a própria defensoria pode tentar realizar essa conciliação antes mesmo de adentrar. Então, se a pessoa tiver algum problema com o seu vizinho, seja de demarcação de território, de barulho, qualquer questão de convivência com o vizinho, pode demandar a defensoria pública, que vai chamar a parte contrária e tentar resolver aquele conflito sem ser necessário, então, recorrer ao Poder Judiciário. E caso não seja possível, caso não se mostre viável essa solução, é que será, então, demandado o Judiciário para que seja solucionado através do juiz. O outro tópico aqui da sequência, doutor, fala sobre o direito da criança e do adolescente, né? Os pais têm, né, o dever de assistir, criar e educar os filhos. Em que momento, né, do descumprimento desses deveres, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública? Pois é. Nós bem sabemos que hoje as demandas de divórcio, de ruptura de uma vida em comum, são bem recorrentes na sociedade em que vivemos. Mas a união talvez não deu certo, chegou ao fim, mas os filhos não deixam de ser filhos e precisam do apoio, precisam do carinho e da atenção dos cônjuges para formarem sua personalidade. E é lamentável a gente perceber que, no mais das vezes, as pessoas só fazem isso quando acionadas juridicamente. O que deveria ser um compromisso moral, ético, acima de tudo, como cidadão, acaba somente tendo um contorno de efetividade por coerção do Estado, o que nós lamentamos. Então é importante difundir na sociedade como um todo a valorização da família, para que a gente possa ter um mundo mais justo, melhor. Imagine uma criança que é abandonada pelo pai ou pela mãe, qual é o perfil de personalidade que nós vamos ter aí, voltado a um adulto, né? Que adulto teremos? Que compromisso essa pessoa terá com os valores éticos tão importantes na sociedade em que vivemos? Preciso ter essa base sólida, né, doutor, para importante ter uma sociedade saudável. Nisso, verdade. E quando se procura uma demanda, principalmente dessa natureza, é aquela que a gente enxerga com muito cuidado, o nosso compromisso aí é muito maior, porque na verdade não é apenas aquela solução em si, o remédio jurídico que está a se dar. Nós precisamos também partir para educar o cidadão a fazer voluntariamente valer suas obrigações como pai, como mãe, que são diretrizes fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Ótima explicação. A gente tem agora várias perguntas. Tem muita gente interagindo aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. Tem perguntas e também tem cobranças aqui, defensores. Então vamos responder aqui à nossa sociedade, que é o nosso papel de prestar esse serviço aos nossos queridos telespectadores. Aí tem a primeira pergunta, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber, né, do Defensor Público Geral, se há previsão de nomeação dos aprovados no concurso público para defensor público realizado e homologado em 2018. Existem mais de 200 aprovados, não houve nenhuma nomeação, apesar de 10 meses, né, de homologação, desse concurso. A população, ela fala aqui que está bastante prejudicada, defensor, tendo em vista o déficit de defensores públicos. Tem previsão? Tem uma boa notícia para quem está nos acompanhando ou ainda não? É expectativa ainda? Nós estamos nas tratativas finais para conseguir efetivar as primeiras nomeações. É óbvio que a situação orçamentária do Estado tem sido um impeditivo, mas as negociações estão bem avançadas, já fazem 10 meses de homologação do certame e a atual gestão tem diuturnamente trabalhado incansavelmente para que futuramente possamos dar posse a um número considerável de aprovados. Esse futuro é próximo? Eu não quero me comprometer com prazos,
mas quero dizer que está próximo, sim, de um encaminhamento que possa vir a ser bem comemorado aí pelos futuros defensores aqui do nosso estado de Pernambuco. Olha aí, uma boa notícia para você que está em casa nos acompanhando, né? Um pouquinho de esperança para você que fez esse concurso e está aguardando a nomeação. Próxima pergunta, a Eliane Souza quer saber se a Defensoria Pública resolve assuntos de quem está afastado mais ou menos 5 anos do trabalho e quer receber o PIS, né, que é aquele abono do governo. Será que a Defensoria pode auxiliar uma pessoa que está há 5 anos afastada ali do trabalho e quer receber esse auxílio assistencial do governo, o PIS? Ela pode procurar, agendar uma visita ao nosso defensor através do WhatsApp 99488-2218 e levar toda a documentação pertinente para que o defensor especialista nessa demanda possa fazer a análise e dar a orientação necessária para que ela tenha esse problema solucionado. A pergunta da sequência agora é da Elizabeth, que mora em Jaboatão. Ela fala que o marido dela entrou com uma ação, né, junto à Defensoria contra o Grande Recife Consórcio por conta do Vem Livre Acesso. Ela queria saber como é que ela é informada, se ganhou ou não a ação. A Defensoria Pública entra em contato para dar uma notícia para quem fez essa demanda. Vai fazer 1 ano já que ela está esperando. O que é que ela deve fazer? Esse prazo, Rafael, é suficiente ou tem que esperar um pouco mais? A demanda contra o Vem Livre Acesso é uma demanda que vem sendo muito procurada através da Defensoria Pública e que a gente vem entrando com muitas ações aqui tanto em Recife quanto na região metropolitana e temos obtido sucesso uma porcentagem muito grande delas. Então, mas como é um número muito grande de ações, nós já entramos com mais de 1000 ações desse caso, infelizmente nós não temos como manter o contato com todos os assistidos para dar informações atualizadas do processo de cada um deles. No entanto, ela pode procurar a Defensoria Pública, onde ela deu entrada, se foi lá em Jaboatão mesmo, ou pode procurar aqui em Recife, para que seja informada de como está a situação atual do processo dela. Normalmente também, quando entramos com a ação, nós fornecemos à parte o número do processo, para que mesmo não seja necessário que ela busque a Defensoria para saber o movimento, podendo buscar através de qualquer computador ou até mesmo no fórum onde foi proposta a sua ação, ela pode obter informações. Esse prazo, mais ou menos, de quase 1 ano, está dentro da normalidade? As ações do livre acesso, elas estão demorando mais ou menos isso, 2 anos. Mas nessas ações, nós normalmente, assim que damos entrada nela, nós pedimos a tutela antecipada, que é que o juiz restabeleça o benefício da parte que teve seu benefício cortado, até que seja julgada a demanda. E na grande maioria dos casos, nós temos obtido sucesso nessa tutela antecipada. Então, apesar dos processos ainda não estarem julgados, a gente consegue que durante a tramitação desse processo, a pessoa mantenha o seu benefício que foi suspenso pelo consórcio. Vamos a mais participações, temos mais perguntas, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber, defensor, sobre o seguinte: a Defensoria Pública consegue atender qual percentual da demanda criminal aqui do estado de Pernambuco? 80% hoje dessa demanda é com a Defensoria Pública de Pernambuco. É importante frisar que se a gente fizer um comparativo de que só estamos presentes em 86 das 140 comarcas, significa dizer que nas comarcas onde a Defensoria atua, a representação em processos criminais ela chega muito próximo aí aos 95%, 96%. Aí a outra pergunta da mesma pessoa é quanto, né, o estado de Pernambuco vem gastando mais ou menos assim com advogados em razão, né, do déficit de defensores públicos? Essa é uma questão que a gente vem enfrentando enquanto administração, fazendo ver ao Executivo a necessidade de investir no fortalecimento da Defensoria Pública como instituição que tem essa função primordial de levar assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados. São valores que, segundo o levantamento que foi efetivamente feito agora há pouco tempo, representam anualmente algo em torno de 6 milhões e que, no nosso entender, poderiam reverter no fortalecimento da Defensoria Pública, vez que o defensor público ele não faz apenas um ato específico, ele atua em toda a demanda, além de, obviamente,
ter essa atuação extrajudicial que eu considero das mais fundamentais. Participar dos mutirões de final de semana, participar dos projetos de educação e direitos e ser um agente de transformação social e não apenas um mero ato processual de presença numa simples audiência. Tem uma ingerência muito maior na transformação de vidas e é isso que a gente quer. A gente quer que a Defensoria Pública realmente assuma esse protagonismo de ser um canal de transformação da vida, principalmente nessa camada mais vulnerável da população. E é isso que a população aguarda. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. O papel da Defensoria Pública é o tema desta edição do programa e a gente vai seguir aqui para responder a sua dúvida. O Claudino ligou para a gente, ele mora lá no Vasco da Gama e deixou aqui a seguinte dúvida. Ele fala que desde maio de 2018 o INSS deveria ter sido liberado e ainda não aconteceu essa liberação. Foi orientado aí a um fórum, mas não foi resolvido, nada foi resolvido. Como é que a Defensoria Pública pode auxiliá-lo nessa questão? Deu para entender mais ou menos, doutor? É importante ter acesso a informações pormenorizadas, porque a depender da causa que ele trata com o INSS, essa competência pode ser tanto da Defensoria Pública do Estado, daí ele precisará comparecer até a Marquês do Amorim 114 fazer o agendamento presencial, ou fazer um agendamento pelo WhatsApp, no 99488-2218, ou se a causa não envolver acidente de trabalho, ele terá que procurar a Defensoria Pública da União. E, Valdson, aqui vem uma boa nova. No caso da Defensoria Pública da União, nós estamos compartilhando o mesmo espaço de atendimento desde o último mês de junho, na Avenida Manuel Borba, número 640, o que vai, de certa maneira, facilitar a vida do nosso telespectador. O acesso vai ficar mais fácil? O atendimento vai ser ampliado? Na verdade, se a demanda não estiver no âmbito de atuação da Defensoria Pública do Estado, ele vai resolver a demanda no mesmo local. Facilita ainda mais a vida do nosso, dos nossos telespectadores, da nossa população. Né? Vamos seguir aqui com mais perguntas. Tem muita gente aqui interagindo e a pergunta da sequência do Bruno, que mora em Bom Jardim. Bruno quer saber o seguinte: gostaria de perguntar se quando não há aí um defensor, né, quando não existe ali defensor na minha cidade, eu posso ser atendido em outra cidade? O juiz pode nomear um advogado para me defender? É a pergunta aqui do Bruno, que mora em Bom Jardim. Nos casos em que não há defensor na cidade onde a pessoa reside, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública na cidade mais próxima, onde ela se faz presente, e esse defensor vai tentar dar todo o auxílio necessário. Mas é importante frisar que em muitas cidades do interior, os processos ainda são físicos. E como o defensor não está naquela cidade, fica difícil a ele acompanhar o processo, se fazer presente nas audiências. Então, para esses atos, será necessário então a nomeação de um advogado dativo. A pessoa não terá nenhum custo, esse valor é arcado pelo Estado, mas esse advogado acompanhará o processo. Mas essa pessoa ainda pode sim buscar o serviço da Defensoria e uma orientação acerca do processo na Defensoria Pública mais próxima, até que a Defensoria consiga se fortalecer e colocar um defensor em cada comarca do Estado. É comum isso acontecer? O juiz ali nomear um advogado para defender a pessoa que não tem, né, a Defensoria Pública naquela cidade? A audiência, em regra geral, ela não pode deixar de se realizar por falta de defesa. Então, a depender das situações que são enfrentadas, dado ao Poder Judiciário, fazer a nomeação de um advogado dativo para que este ato processual tão importante não deixe de ocorrer porque a parte não contratou advogado ou porque a Defensoria ainda não se faz presente numa certa localidade. Vamos à próxima pergunta. Tem muitas dúvidas. Socorro da Silva, que mora em Beberibe, ela também ligou para a gente e falou o seguinte: meu filho, que apresenta, né, uma deficiência, ele recebe uma pensão do pai que faleceu e o pai era militar. Ele tem uma pendência para resolver na justiça e falaram que se procurar, né, o juiz pode perder o benefício. Deu para entender mais ou menos o questionamento do telespectador? Deu. É importante esclarecer a Socorro que o profissional habilitado a fazer uma análise pormenorizada da situação e orientá-la juridicamente é um defensor público, é um advogado. Obviamente que, no que deu a entender, alguém externou
uma situação para ela que talvez não condiga com a realidade. Então é importante ela procurar a Defensoria Pública para que ela tenha uma orientação profissional e mais eficaz, e não se deixar levar por boatos ou por conversas de terceiros que não têm a necessária habilitação técnica para orientar juridicamente. A pergunta agora é da Áurea. Ela mora no bairro de Rio Doce, em Olinda, e ela diz, né, que a mãe dela ganhava um salário mínimo, ganha, né? Na verdade, a mãe ganha um salário mínimo, é viúva do pai que deixou a casa no nome dos filhos. E agora estão cobrando o IPTU de quando o pai dela era vivo e não fazia o pagamento. Essa cobrança é legal? Eu posso também ter uma ajuda da Defensoria Pública nesse caso? É a dúvida da Áurea, que mora em Rio Doce, Olinda. É importante ela comparecer até o núcleo da Defensoria Pública para que ela seja orientada quanto à questão da exigibilidade desse crédito tributário. Há normas no município, a depender de cada legislação específica, que isentam do pagamento do IPTU situações de vulnerabilidade social e econômica. Então é importante ela ir até a Defensoria, levar toda a documentação para que seja feita essa análise, se de fato esse crédito ele é exigível ou se há alguma norma que isenta do pagamento do IPTU. A pergunta agora é da Iracema, também de Olinda. Ela disse que ganhou uma casa através de um programa social. Com um tempo, né, chegaram os vizinhos e fizeram um bar dentro do condomínio. Para eu sair de casa, por exemplo, preciso passar por dentro desse bar. Isso é permitido? Como posso resolver esse problema? Como é que a gente pode orientar essa dúvida aqui da telespectadora que participou ligando para a gente, a Iracema, que mora em Olinda? Ela pode procurar a Defensoria Pública, né, e ter alguma assistência em relação a isso? Pode. Em princípio, é preciso ser garantido o acesso à rua de todas as residências. Então, é claro que é necessário avaliar com mais cuidado a situação dela, o caso dela, mas, em princípio, ela deve buscar, sim, a Defensoria Pública, onde ela pode levar toda a documentação e ser melhor orientada no caso para solucionar a demanda dela. Próxima pergunta aqui da telespectadora, que não se identificou, mas pergunta o seguinte: como é que eu faço para entrar com um processo contra uma clínica, deixar um vidro ali na perna do meu filho, e ele foi operado, né, e depois de um mês descobriram que tinha um vidro dentro da perna do meu filho. Eu entro com um processo contra o plano de saúde ou é contra o hospital? E eu queria saber se o defensor público, né, no dia da audiência, ele vai junto com a gente se apresentar até o juiz. E queria mais uma vez que fosse reforçado o telefone para contato, ou só o atendimento é feito de forma presencial. Como é que a gente orienta aqui essa telespectadora? Ela reside em Olinda? Ela não falou o município. Até o final da resposta, eu acho que ela pode falar. Aqui na capital, os canais de acesso são os seguintes. De forma presencial, na rua Marquês do Amorim, número 114, e pelo canal do WhatsApp, no 99488-2218. Mora aqui no Recife, ela respondeu. Foi rápida. Ótimo. Quanto à análise de quem seria o responsável pelo fato que ocorreu na perna do filho, de se encontrar lá um vidro, seria necessário ter maiores informações de como isso aconteceu, se esse vidro veio a ter contato com a perna do filho dela no procedimento anterior a ter acesso aos serviços da clínica, se por má retirada dos resíduos do local, ou se foi no próprio procedimento médico. Então, são situações que vão indicar qual a melhor estratégia para que ela possa se reaver desse incômodo causado, desse constrangimento, dessa má prestação dos serviços. Temos duas perguntas, vamos responder de forma bem rápida, temos 2 minutos. A primeira é uma que se repete muito sobre a carteirinha de livre acesso. Tem muita gente demandando e dizendo que está aguardando muito, né, para ter a solução desse problema. Qual a boa notícia que a gente pode dar a esses telespectadores? Eles podem procurar, no caso, a Defensoria Pública, que ela disse que deu entrada na SEAD e até agora só fizeram negar o acesso à carteira. Bem rapidinho, Rafael. Pronto. Nós estamos atuando em todos os casos, existem muitos casos vinculados à carteira do livre acesso. Existem aquelas situações das pessoas que passaram por um recadastramento do serviço e o consórcio entendeu que elas não teriam a deficiência que garantiria aquele direito, e temos também a situação das pessoas que supostamente teriam usado indevidamente
a carteira e por isso tiveram seu benefício cancelado. Em ambos os casos, a pessoa pode procurar a defensoria e a defensoria vem atuando nas duas frentes. Sendo importante também salientar que, como são muitos casos, às vezes demora um pouco mais para ser atendida, mas ela será sim atendida e terá sua demanda proposta para o judiciário. Kleber Vital, a última, bem rapidinho, defensor. Pessoa jurídica pode acionar a defensoria pública? Tem essa possibilidade. Neste caso, a pessoa jurídica terá que comprovar por balanços patrimoniais de que na situação em que ela se encontra, ela não dispõe de recursos para fazer frente à contratação de advogado particular. Vou pedir licença pela última vez. Vamos conferir agora o resultado da enquete. A gente perguntou para você que está em casa se você já precisou acionar a defensoria pública. Das pessoas que ligaram e participaram, 32% disseram que sim, que já precisaram da defensoria e disseram que foram muito bem assistidas. 68% disseram que não, que ainda não precisaram. Se precisar, tem uma equipe muito competente para auxiliar você que está em casa. Agora a gente chega para a reta final do programa para agradecer e abrir espaço para as considerações finais. Dr. Rafael Alcoforado, subdefensor das causas coletivas da Defensoria Pública de Pernambuco, muito obrigado pela participação. Último recado, fica à vontade. Agradecer mais uma vez o convite, é muito importante a gente poder mostrar o serviço da Defensoria Pública e só para finalizar eu gostaria de ressaltar que nessa próxima semana, possivelmente, a Defensoria Pública do Estado, em parceria com a Defensoria Pública da União e com o Compaz, deverá lançar um edital para curso de formação de defensores e defensoras populares, voltados então para lideranças comunitárias e para pessoas vinculadas às entidades civis, para então garantir o direito à educação em direitos. São pessoas que tenham, voltado para pessoas que tenham inserção na sociedade, para que possam replicar esse curso para as comunidades em que vivem. Então, na próxima semana, deverá estar sendo lançado o edital para esse curso, que deve iniciar em setembro e terá duração de 1 ano, numa carga horária total de 120 horas. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Também queria agradecer ao Dr. José Fabrício Silva de Lima, ele que é defensor público geral da Defensoria Pública de Pernambuco. Doutor, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Nós que agradecemos o espaço e nos colocamos aqui à disposição para o que for necessário. Dizer também de que a Defensoria Pública aqui de Pernambuco vai trabalhar incansavelmente para se fazer presente na vida da camada mais vulnerável da população do nosso estado, levando serviço jurídico de qualidade, eficiente e, mais do que tudo, transformando vidas. É uma missão importante que a Defensoria Pública desempenha, contribuindo significativamente para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!